Olá, meu nome é Ana Carolina, eu tenho 24 anos, sou casada há 5 anos, tenho um filho de 1 ano e 9 meses, que se chama Samuel. Hoje eu estou aqui para dizer para vocês que eu fui tentante durante 2 anos. E quero contar essa experiência para vocês, como foi essa minha experiência. Após 1 ano de casados, nós casamos em 2006. Em 2007, após 1 ano de casamento, eu e meu marido decidimos que estava na hora de termos um filho. E na mesma hora eu parei de tomar o anticoncepcional e nós pensamos que eu iria engravidar logo, que no máximo em 2, 3 meses eu estaria grávida. Mas não foi bem assim. Já após 6 meses que eu já estava tentando engravidar, teve uma palestra na minha igreja sobre sexualidade, que falou também um pouquinho sobre gravidez. E eu nessa palestra, eu perguntei para a ginecologista que estava dando a palestra se era normal uma mulher já há 6 meses, está tentando há 6 meses engravidar e não conseguir, se isso era normal. Ela falou, não, você pode ficar tranquila, porque isso é normal. Até 1 ano, a mulher tentar engravidar e não conseguir é normal. Mas se passar disso, é bom você procurar um ginecologista e provavelmente ele vai pedir alguns exames para ver se você tem alguma coisa ou se o seu marido tem alguma coisa que esteja te impedindo de engravidar. Aí eu fiquei um pouco mais tranquila, porque eu já estava 6 meses tentando engravidar. Nesse período de 6 meses, eu já estava tentando engravidar. Eu resolvi entregar nas mãos do Senhor. Eu entreguei nas mãos de Deus e comecei a orar, pedindo para Deus que me desse um filho. E eu desde sempre, muito antes de eu casar, de eu pensar em casar, eu sempre dizia que eu queria que o meu primeiro filho fosse um menino. Então, quando eu comecei a orar para Deus pedir um filho, eu já pedi também que fosse um menino. E entreguei nas mãos de Deus. E não restava mais nada para mim fazer além de esperar. Então eu passei a esperar. Eu ia nas ruas saía nas ruas e parecia que eu só conseguia enxergar mulher grávida. Ou então mulher com um bebezinho de colo, recém-nascido. E eu ficava me perguntando, quando será que vai ser a minha vez? Quando que vai ser eu segurando o meu bebezinho? Então eu tinha muita vontade, era um desejo, já era um sonho, era uma coisa que eu queria naquele momento. E eu só conseguia pensar naquilo, era o que eu queria naquele momento, era um filho. E aí completou 1 ano. Quando completou 1 ano, que eu já estava tentando engravidar, porque assim, eu sou evangélica. E eu gosto muito de ir na igreja, de frequentar a igreja. E um dia eu estava num culto na minha igreja e lá Deus usou uma irmã, né? Na igreja as mulheres se chamam de irmãs, né? E Deus usou uma irmã para falar comigo, para me dizer que Deus iria me dar um filho. E nesse momento eu fiquei muito alegre, fiquei muito contente. Eu falei, então Deus vai me dar um filho, Deus vai realizar o meu sonho. E eu nesse momento saí de dentro da igreja toda contente,
pensando, ai, graças a Deus ele vai me dar um filho, vai realizar o meu sonho. E eu fui correndo contar para o meu marido nesse momento. Cheguei lá na porta, ele estava na porta, que ele era obreiro na época, ele era cooperador, então ele ficava na porta. Aí eu cheguei nele e contei para ele que Deus tinha usado uma irmã para dizer para mim que ele ia dar um filho para nós, pra gente. Mas ele assim, ele não acreditou muito, não ficou assim muito, não acreditou muito. Eu não entendi muito o que estava se passando na cabeça dele, mas eu entrei de volta na igreja lá toda contente, toda feliz e agradecendo a Deus, glorificando a Deus. E aí, quando a gente estava saindo da igreja, a gente comentou sobre esse assunto e ele falou assim, você sabe por que eu não fiquei assim tão contente quando você falou que Deus usou uma irmã para dizer que vai dar um filho pra gente? Eu falei, não, por quê? Aí ele disse, porque eu não acreditei muito na hora, mas eu pedi para Deus confirmar, ele falando para mim, né, que pediu para Deus confirmar, que desse uma confirmação para ele, e Deus confirmou. Deus usou um irmão, um homem da nossa igreja, para dizer que naquela noite ele estava entregando uma grande bênção para o meu marido. Então ele pensou, só pode ser o filho. O que mais pode ser? É o que a gente quer. Então ele ficou confiante, ele acreditou e a gente ficou super feliz, eu e ele, nós ficamos muito felizes. E aí alguns dias depois disso, eu falei assim pra ele, vamos escolher o nome do nosso filho? Vamos escolher o nome do nosso bebê? E isso que eu ainda não estava grávida. Ele falou, vamos. Aí ele disse pra mim que queria que fosse um nome bíblico. Eu falei, tudo bem. Aí o que eu fiz? Eu fiz uma lista dos nomes masculinos que tem na Bíblia, dos nomes mais bonitos, dos nomes assim que eu achava mais bonitos. E eu disse pra ele, a gente vai então, através dessa lista, nós vamos ler história por história, né? E a gente vai escolher um nome pela história que a gente mais gostar, pela história assim que a gente mais achar, que a gente ia achar mais bonita, né? A história assim que a gente perceber onde Deus mais agiu. Aí através da história a gente vai escolher o nome. E ele falou, tudo bem, vamos fazer assim então. E o primeiro nome da lista foi Samuel. Então eu falei, vamos começar por aqui. E comecei a ler. E a história de Samuel começa contando a história da mãe de Samuel. O nome da mãe de Samuel é Ana. E o meu também é Ana, né? Então, Ana, ela era casada com um homem que se chamava Eucana. E a Ana, ela era estéril. Ela não tinha filhos. Só que ela tinha um desejo muito grande de ter filho, de dar um filho homem para o marido dela. E ela sonhava muito com isso. E o marido dela, Eucana, tinha uma outra esposa que se chamava Penina. E essa esposa tinha muitos filhos, deu muitos filhos a ele. Então, tinha aí um atrito entre as duas. Penina, ela provocava muito Ana, porque ela podia dar filhos e Ana não. Então, Ana, com isso, ficava muito triste. E um dia, ela resolveu
ir até a casa do Senhor. Foi até a casa do Senhor e lá ela orou, ela chorou muito, orou e pediu para Deus que se lembrasse dela, para que Deus olhasse para ela, se lembrasse dela e desse um filho varão a ela. E Deus, ele ouviu a oração dela e deu um filho varão para ela. E nessa oração que ela fez, ela prometeu que se Deus se lembrasse dela e desse um filho homem para ela, quando ele crescesse, ela iria entregar o filho para o Senhor, para Deus, né? E Deus, como atendeu o pedido dela, ela também fez o que tinha prometido. Depois que o filho dela desmamou, entregou ele nas mãos de um servo de Deus que se chamava Eli. E o nome do filho dela era Samuel, né? Ela colocou o nome do filho dela de Samuel. E ali Samuel cresceu, aprendeu sobre Deus, aprendeu a servir a Deus. E quando ele cresceu, ele se tornou sacerdote e juiz. Samuel, ele foi um homem muito usado nas mãos do Senhor. E é uma história muito bonita. Eu contei assim só um pedacinho, só para vocês entenderem mais ou menos. Mas é uma história muito bonita. Samuel, ele foi muito usado nas mãos do Senhor. E a história de Ana também é muito bonita. Então, se vocês quiserem ler, vale a pena. A história fica em 1 Samuel. É muito bonito. Se vocês quiserem ler, vale a pena. Então, assim, nós escolhemos o nosso filho, o nome do nosso filho. Porque eu, assim, me identifiquei um pouco com a história de Ana, a mãe de Samuel. Né? A gente tem o mesmo nome. E eu me identifiquei também um pouco com a história dela. Eu também queria muito um filho. E eu, nas minhas orações, eu chorava muito, eu pedia muito. Muitas das vezes, ao longo desses 2 anos, eu pensei em desistir. Pensei, não, vou parar e vou esquecer disso. Vou deixar, a hora que tiver que acontecer, vai acontecer. E vou esquecer disso. Mas algo me dizia para mim não parar, para mim não desistir, para mim continuar. Então eu continuava e conforme eu lembrava daquilo que Deus tinha me falado, que Deus iria me dar um filho, eu tinha força. E após alguns dias, Deus falou mais uma vez comigo, usou uma outra pessoa, numa outra igreja, para dizer que logo logo eu estaria grávida, né? Então foi assim, aquela alegria, aquela felicidade de novo. E isso, conforme isso foi acontecendo, conforme Deus foi falando comigo, me dava esperança, me dava força. Então eu não desistia. Quando eu pensava em desistir, falava, não, vou desistir, vou parar, e a hora que tiver que acontecer, vai acontecer comigo tomando remédio mesmo. Então, quando eu pensava em desistir, Deus usava uma pessoa para falar comigo. Praticamente todo mês eu pensava que eu estava grávida, porque a minha menstruação sempre foi irregular. E eu assim, então todo mês eu pensava que eu estava grávida. Mas quando eu descobria que não estava grávida, aí que era o problema. Eu ficava triste, eu desanimava, eu chorava, eu ajoelhava na beira da minha cama e chorava, perguntava por que, Senhor, por quê? Por que está demorando tanto? Por que acontece com as outras e comigo não? Então, foi difícil, não foi fácil, foi muito difícil, foi 2 anos assim, muito longos, muito difícil.